A Grã-Bretanha não é apenas Londres, a coroa e os autocarros vermelhos. O verdadeiro país começa mais além. Lá onde as estradas se estreitam entre muros de pedra, onde o nevoeiro desce das montanhas, onde o oceano se aproxima tanto das falésias que parece querer levá-las consigo. Aqui, cada região tem a sua própria voz. Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Subscreve o canal para não perderes novos roteiros, factos curiosos e lugares de que raramente se fala nos guias turísticos tradicionais. Partimos numa viagem pela Grã-Bretanha que não pode ser resumida numa única imagem. O Reino Unido parece pequeno no mapa, mas por dentro funciona como vários mundos diferentes. É composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E cada uma dessas partes tem a sua própria personalidade. A Inglaterra é frequentemente associada a Londres, às antigas universidades, às aldeias de casas de pedra e às colinas suaves. A Escócia tem um aspecto mais austero. Há mais espaço, mais montanhas, mais lagos e uma constante sensação de norte selvagem. O País de Gales é uma terra de vales verdes, castelos e costas, onde a língua e a cultura mantiveram uma força própria. Já a Irlanda do Norte combina falésias dramáticas, oceano e uma história complexa. A Grã-Bretanha foi sendo construída ao longo dos séculos, através de conquistas, viagens marítimas, um império, a Revolução Industrial e decisões políticas que tiveram um impacto muito para além destas ilhas. Foi daqui que partiram processos que transformaram o comércio, as cidades, a ciência e a forma de viver em diferentes partes do mundo. Mas hoje, o mais interessante não é apenas o passado, é a forma como ele convive com a modernidade. Catedrais medievais erguem-se ao lado de estações ferroviárias. Antigos pubs continuam abertos em cidades cheias de arranha-céus. E estradas estreitas conduzem a lugares onde quase não há pessoas. O clima também faz parte da atmosfera. Muda rapidamente. Sol, vento, chuva e nevoeiro podem surgir no mesmo dia. E é precisamente isso que torna as paisagens tão vivas. A Grã-Bretanha nem sempre impressiona pela sua dimensão. Impressiona pela sua densidade. Em distâncias curtas, mudam os sotaques, as línguas, a arquitetura e o ambiente. E é por isso que viajar por este país nunca parece repetitivo. Aqui é importante avançar mais devagar, sem esperar uma única imagem que represente tudo. Porque a Grã-Bretanha revela-se por camadas. Primeiro, através dos seus símbolos mais conhecidos. Depois, através das estradas, das costas, dos sotaques e dos pequenos detalhes que permanecem na memória. E é a partir deles que se constrói a verdadeira impressão do país. Na Ilha de Skye, parece que a Escócia foi reunida a partir das suas imagens mais marcantes. Aqui está tudo aquilo que normalmente imaginamos quando pensamos no norte. Falésias escarpadas,
Nuvens escuras, estradas vazias e um vento que não se limita a soprar, mas que parece mover toda a paisagem. A ilha situa-se na costa oeste da Escócia, e é aqui que melhor se percebe o caráter austero das Highlands. Os locais mais famosos são o Old Man of Storr, o Kerrang e as Fairy Pools. Mas Skye não vive apenas dos seus pontos mais conhecidos. Funciona como uma paisagem completa. Aqui, quase cada curva da estrada revela um novo cenário. Montanhas escuras, encostas verdes, lagos, cascatas e uma costa que desaparece constantemente no nevoeiro. O tempo muda rapidamente na ilha. O sol pode aparecer durante apenas alguns minutos e pouco depois tudo volta a ficar coberto pela chuva. E é precisamente isso que torna Skye tão viva. Este não é um lugar para procurar a fotografia perfeita. É um lugar para sentir a Escócia mais selvagem, úmida e ancestral. Aliás, se você gosta desses vídeos, não se esqueça de deixar o seu like. Eu agradeço muito. O Lake District é a Inglaterra que fala em voz baixa. Não através das grandes cidades, nem através dos palácios reais, mas através da água, da pedra e das encostas verdes, onde o tempo parece passar mais devagar. Aqui não existem falésias dramáticas nem vulcões. Em vez disso, há colinas, lagos, casas de pedra e estradas que desaparecem lentamente entre vales verdes. Esta região situa-se no noroeste de Inglaterra e é considerada uma das mais belas áreas naturais do país. É aqui que se encontram os maiores lagos de Inglaterra e também os seus picos mais altos. Mas o mais importante no Lake District é a atmosfera. Nuvens baixas deslizam lentamente sobre a água. O vento atravessa os campos de erva e a luz muda constantemente as cores da paisagem. Este lugar tornou-se há muito um símbolo da natureza tranquila inglesa. Escritores e artistas vieram até aqui, à procura de silêncio, espaço e inspiração. O Lake District não parece selvagem, parece vivo, como se a natureza e as pessoas tivessem aprendido a coexistir sem pressa. E é precisamente por isso que apetece voltar aqui vezes sem conta. À primeira vista, parece uma obra humana. Como se alguém tivesse colocado cuidadosamente milhares de colunas de pedra ao longo da costa. Demasiado perfeito, demasiado invulgar. E é precisamente por isso que a Calçada dos Gigantes tem dado origem a lendas durante séculos. A mais famosa fala do gigante Finn McCool. Segundo a tradição, foi ele quem construiu um caminho de pedra através do mar até a Escócia. E quando estamos aqui, rodeados por estas rochas, é fácil perceber por que é que as pessoas acreditavam nisso.
Na realidade, esta paisagem tem cerca de 60 milhões de anos. Há muito tempo, existiu aqui uma intensa atividade vulcânica. A lava arrefeceu e começou a fissurar-se. E assim surgiram milhares de colunas de basalto com uma forma surpreendentemente regular. Hoje existem mais de 40 mil. Algumas parecem degraus, outras lembram uma ponte natural ou uma estrada que desaparece no oceano. As ondas chocam constantemente contra a costa. O vento traz o cheiro do mar, e a pedra escura contrasta fortemente com as colinas verdes em redor. É um daqueles lugares onde a geologia parece um mito, e onde a natureza criou algo tão estranho que a lenda quase parece verdadeira. A maioria das costas mostra aquilo que está à superfície. A costa jurássica mostra aquilo que a Terra escondeu durante milhões de anos. Esta linha costeira no sul de Inglaterra estende-se por mais de 150 quilômetros e parece um gigantesco livro sobre a história do planeta. Só que, em vez de páginas, existem falésias. Cada camada de rocha pertence a uma época diferente. Algumas formaram-se há centenas de milhões de anos, muito antes do aparecimento dos seres humanos e até antes da existência de muitos animais modernos. É precisamente aqui que se encontram frequentemente fósseis, restos de criaturas que viveram em antigos mares quando esta região era um mundo completamente diferente. Um dos símbolos da costa é Durdle Door, um arco natural de pedra esculpido pelo oceano ao longo de milhares de anos. Perto dali, encontra-se a enseada de Lulworth Cove, um círculo quase perfeito criado pela água e pelo tempo. Mas a costa jurássica não é interessante apenas pelos seus locais mais conhecidos. Aqui, as forças da natureza continuam a trabalhar sem parar. As ondas desgastam a costa, as falésias mudam de forma, e a história do planeta vai se revelando lentamente. É um lugar que nos lembra quão curta é a história humana quando comparada com o tempo da própria Terra. E quantos segredos continuam escondidos sob as rochas. O país de Gales muitas vezes fica na sombra de Inglaterra e da Escócia. Mas é precisamente aqui que se encontram algumas das mais belas paisagens montanhosas da Grã-Bretanha. Snowdonia é uma terra de lagos, vales e picos moldados ao longo de milhões de anos. Sobre toda a região ergue-se o Monte Snowdon, o ponto mais alto do país de Gales. Em dias de céu limpo, é possível ver o mar a partir do seu topo e, por vezes, até a vizinha Irlanda. Mas o mais importante aqui não são os recordes, é a sensação de espaço. As estradas atravessam muros de pedra, pastagens e pequenas aldeias. Aqui ouve-se frequentemente a língua galesa. E isso recorda imediatamente que o país de Gales tem uma voz própria. Não apenas na natureza, mas também na cultura, nos nomes, nas tradições
e na forma de viver. Outra característica de Snowdonia é a sua constante mudança. Em poucos minutos, os picos podem desaparecer entre as nuvens e depois voltar a revelar-se como se a paisagem tivesse acabado de ser criada. As encostas rochosas transformam-se gradualmente em vales verdes. Os lagos de montanha refletem o céu, e as nuvens alteram continuamente o aspecto da paisagem. Para os galeses, estas montanhas têm um significado especial. Fazem parte das suas lendas, da sua cultura e da sua identidade nacional. Snowdonia mostra uma face diferente da Grã-Bretanha, mais selvagem, mais tranquila e, surpreendentemente, subestimada. Alguns lugares são tão belos que é difícil acreditar na história que escondem. Glencoe é um deles. Hoje, as pessoas vêm até aqui pelas montanhas, pelo silêncio e pelas paisagens. Mas este vale guarda a memória de uma das tragédias mais conhecidas da história da Escócia. Em 1692, teve lugar aqui o massacre do clã MacDonald, um acontecimento que continua a fazer parte da memória coletiva escocesa e que confere a este lugar uma atmosfera completamente diferente. Não se trata apenas de uma bela rota através das Highlands. Aqui, cada encosta parece fazer parte de uma história antiga. Até o silêncio é sentido de forma diferente, porque por trás dele existe a memória das pessoas que aqui viveram. O vale foi formado há milhares de anos pela ação dos glaciares. Foram eles que abriram uma ampla passagem entre as montanhas e criaram uma paisagem que hoje é considerada um dos grandes símbolos da Escócia. À sua volta, erguem-se picos imponentes. As suas encostas quase não têm florestas, e isso faz com que as montanhas pareçam ainda maiores. O tempo muda constantemente. O sol pode iluminar o vale durante apenas alguns minutos, e pouco depois, as nuvens e a chuva voltam a cobri-lo. É precisamente por isso que Glencoe parece tão dramático. Aqui, a natureza e a história trabalham em conjunto e criam um lugar que permanece na memória muito mais tempo do que a maioria das paisagens. Nem todos os lagos têm a sua própria lenda, mas o Loch Ness é tão famoso que até pessoas que nunca estiveram na Escócia já ouviram falar dele. A razão é simples. Segundo a lenda, é aqui que vive uma misteriosa criatura chamada Nessie. As histórias sobre ela circulam há décadas. De tempos a tempos, alguém afirma ter visto uma estranha silhueta na água, ou um movimento inexplicável nas profundezas do lago. E é precisamente a profundidade que torna esta história ainda mais fascinante. Nestas águas escuras, é difícil distinguir seja o que for. E quando o nevoeiro cobre a superfície, até uma simples onda pode parecer algo vivo. Ninguém sabe ao certo se Nessie realmente existe, mas a lenda já se tornou parte inseparável deste lugar.
E o próprio lago impressiona mesmo sem mitos. O Loch Ness estende-se por quase 40 quilômetros e é um dos lagos mais profundos da Grã-Bretanha. As suas águas têm um tom escuro, por isso a superfície parece frequentemente quase negra, especialmente em dias nublados. À sua volta, erguem-se colinas verdes, e ao longo das margens podem ver-se as ruínas do castelo de Urquhart, um dos monumentos históricos mais conhecidos da Escócia. O Loch Ness reúne duas coisas ao mesmo tempo: a beleza da natureza escocesa e um dos mistérios mais famosos do mundo moderno. Em Cairngorms, a sensação de que a Grã-Bretanha é um país densamente povoado desaparece rapidamente. Aqui, o espaço torna-se imenso. As estradas parecem mais longas e o silêncio torna-se mais evidente. É o maior parque nacional do Reino Unido e uma das regiões mais selvagens do país. Aqui, a paisagem é sentida de forma diferente, mais ampla, mais fria, mais austera. As montanhas de Cairngorms não têm a dramaticidade de Skye ou Glencoe. Parecem antigas, sólidas e silenciosas. Os seus planaltos permanecem muitas vezes cobertos de neve, e o tempo pode mudar em poucos minutos. É aqui que sobreviveram paisagens que quase desapareceram do resto da Grã-Bretanha. Florestas de pinheiros, turfeiras, rios frios e vastas planícies cobertas de urze. Tudo isto cria uma verdadeira sensação de norte. Não um norte turístico, mas um norte autêntico. Neste parque vivem espécies raras. Aqui é possível encontrar veados, águias reais e até gatos bravos. E, durante o inverno, algumas zonas fazem lembrar o norte da Escandinávia. Cairngorms não gira em torno de um único lugar famoso. A sua essência está na escala, nas longas estradas, nos vales vazios, nas florestas escuras e na sensação de que a verdadeira Escócia selvagem começa precisamente aqui. Se pedisses a alguém para imaginar um castelo escocês, é muito provável que descrevesse Alien Donan. Uma pequena ilha, muralhas de pedra, águas escuras em redor e montanhas elevando-se no horizonte. É um dos castelos mais famosos não apenas da Escócia, mas de toda a Grã-Bretanha. A sua imagem aparece em postais, calendários e cartazes turísticos por todo o mundo. O castelo ergue-se no ponto onde 3 braços de mar se encontram. Por isso, a sua localização teve sempre uma enorme importância estratégica. A água funcionava como uma defesa natural, e a estreita ponte de pedra que conduz ao castelo faz com que a chegada pareça a entrada numa antiga história. Em tempos, ajudava a controlar as rotas que atravessavam as Highlands e protegia os territórios dos clãs locais.
Ao longo da sua história, Eilean-Donan foi destruído várias vezes e no início do século XX foi praticamente reconstruído de raiz. É por isso que hoje parece quase saído de um conto de fadas. Especialmente ao pôr do sol, quando as muralhas de pedra se refletem na água e as montanhas à volta desaparecem lentamente no nevoeiro. Eilean-Donan não é o maior castelo da Escócia, mas tornou-se um dos mais reconhecíveis, um símbolo perfeito de um país onde é quase impossível separar a história da paisagem. Edimburgo parece uma cidade construída por escritores e não por arquitetos. Aqui, as ruas estreitas sobem pelas colinas. As antigas casas de pedra inclinam-se sobre os becos. E acima de toda a cidade ergue-se um castelo, visível a partir de quase qualquer ponto do centro. A capital da Escócia reúne duas épocas distintas. A Cidade Velha, com as suas ruas medievais, e a Cidade Nova, criada durante a época do Iluminismo. Juntas formam uma das paisagens urbanas mais fascinantes da Europa. A cidade também está profundamente ligada à literatura. Aqui viveram e trabalharam escritores que criaram mundos inteiros. E talvez seja por isso que Edimburgo parece um lugar onde as histórias esperam literalmente em cada esquina. A principal artéria do centro histórico é a Royal Mile, a rua que liga o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood House. É aqui que melhor se sente o caráter da cidade. Mas Edimburgo é conhecida por muito mais do que a sua história. É frequentemente considerada uma das cidades mais misteriosas da Grã-Bretanha. Devido aos antigos cemitérios, aos túneis subterrâneos e às inúmeras histórias de fantasmas. Até a natureza faz parte da cidade. No coração de Edimburgo ergue-se Arthur's Seat, um vulcão extinto. Do seu topo, abre-se uma vista panorâmica sobre os telhados, o mar e as colinas circundantes. Edimburgo não tenta impressionar, limita-se a ser ela própria. E é precisamente por isso que é tão difícil esquecê-la. A maioria das pessoas conhece a Grã-Bretanha através de Londres, mas Londres há muito que se tornou algo mais do que uma simples capital. É uma cidade que influenciou acontecimentos muito para além destas ilhas. Foi a partir daqui que se governou um dos maiores impérios da história. E foi aqui que, durante séculos, se cruzaram pessoas, culturas e ideias vindas de diferentes partes do mundo. Hoje, Londres continua a ser uma das cidades mais importantes da Europa. Aqui coexistem diferentes épocas: a medieval Torre de Londres, o Palácio de Westminster e os modernos arranha-céus do Distrito Financeiro. Curiosamente, uma parte da cidade continua a funcionar segundo regras muito antigas. Por exemplo, a City of London mantém o seu próprio sistema histórico de governação e existe quase como uma cidade independente dentro da própria cidade. Londres está em constante mudança, mas, ao mesmo tempo, preserva a sua identidade. A cidade é atravessada pelo rio Tamisa, um rio que, durante séculos, determinou o desenvolvimento de Londres.
Foi à sua volta que surgiram o comércio, os portos e os primeiros bairros. Hoje vivem aqui pessoas oriundas de centenas de países, e dezenas de línguas podem ser ouvidas numa única rua. É difícil descrever Londres através de uma única imagem. Para alguns, é a família real. Para outros, os museus, os teatros e o futebol. E para muitos, são os bairros comuns onde decorre a vida cotidiana. E foi precisamente esta diversidade que a transformou numa das cidades mais reconhecidas do mundo. Stonehenge é mais antigo do que a maioria das civilizações estudadas na escola. Surgiu aqui há milhares de anos, antes mesmo do Império Romano, e muito antes da existência da Grã-Bretanha moderna. Hoje é um dos lugares mais famosos de Inglaterra, mas a principal razão da sua popularidade não é o seu aspecto. É o facto de o seu verdadeiro propósito continuar desconhecido. Stonehenge encontra-se no meio de uma planície no sul do país. Não existem grandes montanhas nem falésias dramáticas à sua volta. Apenas espaço aberto, um céu baixo e pedras que permanecem no mesmo lugar há milhares de anos. O complexo é formado por enormes blocos de pedra. Alguns deles pesam dezenas de toneladas. Parte dessas pedras foi transportada a partir do atual país de Gales, a centenas de quilômetros de distância. A forma como as pessoas conseguiram movê-las há milhares de anos continua a ser motivo de debate. Os investigadores apresentam várias teorias. Um local de rituais, um antigo observatório ou um importante centro cerimonial. Um dos aspectos mais fascinantes é a sua relação com o Sol. Durante o solstício de verão, os primeiros raios da manhã atravessam exatamente uma parte específica do monumento. Isso demonstra que os seus construtores compreendiam muito bem o movimento dos corpos celestes. Stonehenge continua a ser um dos maiores mistérios da Europa antiga. E é precisamente esse desconhecido que continua a atrair visitantes de todo o mundo. Bath tornou-se famosa ainda quando a Grã-Bretanha fazia parte do Império Romano. Foram os romanos que prestaram atenção às águas termais que brotam aqui do subsolo e construíram à sua volta um grande complexo de banhos. Passaram-se quase 2000 anos, mas essas fontes continuam a ser o principal símbolo da cidade. Bath situa-se no oeste de Inglaterra e é considerada uma das mais belas cidades históricas do país. É fácil reconhecê-la pela tonalidade clara da sua pedra. A maioria dos edifícios foi construída com calcário local. Por isso, o centro da cidade apresenta uma aparência harmoniosa e uniforme. Um dos seus locais mais emblemáticos é o Royal Crescent, uma elegante fileira semicircular de casas que se tornou um símbolo da arquitetura britânica. Ao contrário de muitas cidades antigas, Bath quase não parece caótica. As suas ruas apresentam uma organização clara e a arquitetura segue um estilo coerente.
Bath também é conhecida pela sua abadia. As suas torres góticas elevam-se sobre o centro histórico e mostram perfeitamente como a herança romana, medieval e georgiana se funde num único lugar. Bath revela uma outra Inglaterra. Não a Inglaterra imperial, nem a Inglaterra moderna, mas aquela onde a história se preservou de forma quase intacta. Por sinal, se você gostar, apoie este vídeo com um like. É a forma mais simples de dizer que tudo isso não é em vão. Na Cornualha, muitas estradas não terminam numa cidade. Terminam numa falésia, no vento e no oceano. Aqui, tudo gira em torno do mar. É ele que determina o clima, que molda a costa e que dita o ritmo da vida. A região situa-se no extremo sudoeste do país e é rodeada por água em 3 dos seus lados. É por isso que a sua linha costeira é tão diversificada. Altas falésias, praias de areia, pequenas enseadas e antigas aldeias piscatórias que parecem quase inalteradas ao longo das últimas décadas. Em tempos, a Cornualha foi um importante centro de extração de estanho. As suas minas forneciam metal a várias regiões da Europa e deixaram uma marca visível na paisagem. Hoje, a região é mais conhecida pela sua natureza e pelo seu caráter único. Até alguns elementos da língua córnica sobreviveram até os nossos dias. Uma língua considerada parte do patrimônio histórico da Grã-Bretanha. Isso recorda-nos que a Cornualha possui uma identidade própria, não apenas inglesa, mas também mais antiga, local e facilmente reconhecível. Muitas das estradas passam entre muros de pedra. Por vezes, são tão estreitas que 2 carros têm dificuldade em cruzar-se. A Cornualha não impressiona pela sua escala. A sua força está nos detalhes, no ar salgado, no som das ondas e na constante sensação de que o oceano está sempre por perto. Em Pembrokeshire, o país de Gales, está voltado para o oceano. Aqui, o mais importante não são as cidades, nem os monumentos isolados. O verdadeiro protagonista é a própria linha costeira, longa, irregular e constantemente moldada pelo vento e pelas ondas. Esta é uma das costas mais belas do país de Gales e o único parque nacional da Grã-Bretanha criado principalmente para proteger a linha costeira. Aqui, a natureza transforma continuamente a paisagem. As ondas desgastam as falésias, o vento esculpe a costa e o oceano cria dezenas de enseadas, arcos naturais e grutas marinhas. Ao longo da costa, estende-se o famoso Pembrokeshire Coast Path, um percurso pedestre com mais de 300 quilômetros. Dele avistam-se ilhas, praias e falésias impressionantes. Esta região também alberga numerosas pequenas vilas e aldeias piscatórias. Algumas delas quase não mudaram ao longo de gerações. Em Pembrokeshire, o que mais fica na memória não é um local específico, mas a própria costa. Quilômetros de falésias, enseadas e trilhos suspensos sobre o oceano. Um lugar onde o mar continua a ser a força dominante que molda toda a paisagem. A Escócia possui muitos lagos famosos.
Mas, para muitos escoceses, é Loch Lomond que se tornou o verdadeiro símbolo do país. Não por causa de lendas, nem de mistérios, mas pela própria paisagem. Aqui encontram-se duas Escócias diferentes. A sul, estendem-se as colinas suaves das Lowlands. A norte, começam as Highlands, mais agrestes. E é precisamente entre ambas que se encontra Loch Lomond. É o maior lago da Grã-Bretanha em área de superfície. Tem mais de 30 quilômetros de comprimento. E está pontuado por dezenas de ilhas. Algumas permanecem completamente desabitadas e reforçam ainda mais a sensação de vastidão. Estas ilhas fazem com que o lago pareça algo mais complexo do que uma simples massa de água. Dependendo da margem onde nos encontramos, a paisagem muda completamente. Por vezes parece uma ampla baía. Noutras ocasiões, uma rede de estreitos canais entre terra e água. Nos dias de céu limpo, a água parece imóvel e as colinas refletem-se quase perfeitamente na superfície. Foi por isso que esta região se tornou um destino popular para passeios, caminhadas e momentos de descanso. Mas mesmo com toda a sua popularidade, continua a ser fácil encontrar tranquilidade. Basta afastarmos-nos um pouco dos percursos mais conhecidos. E então, Loch Lomond revela-se de uma forma completamente diferente. Não como uma atração turística, mas como um lugar que explica perfeitamente por que as paisagens escocesas ocupam um lugar tão importante na identidade nacional. Nos Brecon Beacons, o caminho é tão importante quanto o destino. Aqui, a subida raramente parece abrupta. Os trilhos ganham altitude gradualmente e, a cada passo, o horizonte torna-se mais amplo. As montanhas aqui têm um aspecto diferente das da Escócia. Menos severas, menos abruptas, mas nem por isso menos impressionantes. Esta região situa-se no sul do país de Gales e há muito tempo que se tornou um dos destinos de caminhada mais populares do país. Longas cristas montanhosas estendem-se por muitos quilômetros. Entre elas encontram-se vales, rios e pequenos lagos. O pico mais conhecido do parque é Pen y Fan, a montanha mais alta do sul do país de Gales. Em dias de céu limpo, as vistas estendem-se por grande parte da região e, por vezes, até a costa. Os Brecon Beacons também são famosos pelo céu noturno. Esta é uma das poucas áreas da Grã-Bretanha com muito pouca poluição luminosa. Por isso, depois do pôr do sol, as estrelas são especialmente visíveis. Mas aquilo que mais impressiona não é um pico específico, é a sensação de espaço aberto. Um lugar onde as colinas desaparecem lentamente no horizonte e onde a natureza não tenta impressionar através do dramatismo. Limita-se a ocupar toda a paisagem. Gower foi o primeiro local da Grã-Bretanha a receber oficialmente o estatuto de Área de Excepcional Beleza Natural. Mas não é preciso ver qualquer placa para compreender por quê. Basta olhar para a costa.
A península situa-se no sul do país de Gales e é rodeada por paisagens que mudam constantemente ao ritmo das marés. São precisamente as marés que transformam este lugar. Aquilo que de manhã parece uma praia imensa, mais tarde pode ficar quase totalmente coberto pela água. E durante a maré baixa, surgem extensões de areia, rochas e longos caminhos junto ao mar. Aqui, falésias elevadas alternam com praias amplas, e pequenas enseadas escondem-se entre colinas e promontórios rochosos. O local mais famoso da região é Rosyth Bay, uma praia que aparece regularmente nas listas das melhores da Grã-Bretanha. Mas Gower não se resume a um único local. A sua verdadeira riqueza está na diversidade. Num curto percurso é possível encontrar dunas de areia, pastagens verdes, antigas igrejas de pedra e uma costa que muda de aparência quase a cada curva. Mesmo hoje, grande parte da península continua surpreendentemente tranquila, sem grandes cidades, sem urbanização intensa. Gower não fica na memória pelos seus recordes, mas pela sensação de que aqui a natureza continua a ocupar mais espaço do que as pessoas. Muitas pessoas reconhecem o viaduto de Glenfinnan antes mesmo de saberem o seu nome. Foi aqui que passou o famoso comboio dos filmes de Harry Potter. Mas a história do viaduto começou muito antes do cinema. Foi construído no final do século XIX como parte da linha ferroviária que atravessava as Highlands. A estrutura é composta por 21 arcos e curva-se suavemente sobre o vale. O viaduto foi construído em betão, uma solução de engenharia bastante invulgar para a época. Foi precisamente essa forma que transformou Glenfinnan numa das pontes mais famosas da Grã-Bretanha. À sua volta estendem-se montanhas, lagos e as vastas paisagens escocesas. Quando o comboio atravessa o viaduto, parece quase igual ao que era há 100 anos. E é precisamente a combinação entre engenharia e natureza que torna este lugar tão especial. Muitas pessoas não param aqui apenas por causa da ponte, mas pelo momento em que o antigo comboio surge entre as montanhas e atravessa lentamente o vale. Oxford é conhecida em todo o mundo graças à sua universidade, mas a cidade surgiu muito antes da maioria dos seus famosos colégios universitários. Hoje, Oxford é considerada um dos principais centros acadêmicos do planeta. É aqui que estudam alunos vindos de dezenas de países. E a história da universidade ultrapassa já os 8 séculos. A particularidade da cidade está no facto de ser quase impossível separar a universidade da própria Oxford. Os colégios encontram-se espalhados por todo o centro histórico. Os edifícios antigos convivem lado a lado com lojas, cafés e bairros residenciais.
Aqui trabalharam cientistas, escritores e investigadores que influenciaram profundamente a ciência e a cultura. Curiosamente, muitos dos colégios parecem pequenas fortalezas, com seus próprios pátios, jardins e bibliotecas históricas. Mas Oxford impressiona por muito mais do que a sua história. As ruas estreitas, as fachadas de pedra, as torres dos colégios e a sensação de estar numa cidade onde o conhecimento se tornou parte da própria paisagem. Se Oxford costuma estar associada à tradição, Cambridge está frequentemente ligada à descoberta. A rivalidade entre estas duas cidades universitárias dura há séculos e tornou-se parte da história britânica. Tal como Oxford, Cambridge é conhecida sobretudo pela sua universidade, uma das mais prestigiadas do mundo. Foi aqui que estudaram e trabalharam cientistas que mudaram a forma como a humanidade compreende o universo, a matemática e a natureza. Mas a cidade é interessante por muito mais do que a sua reputação acadêmica. Os colégios alinham-se ao longo do rio Cam. Entre edifícios históricos, encontram-se jardins cuidadosamente mantidos e pátios interiores. Um dos símbolos da cidade é a King's College Chapel, uma das mais famosas obras da arquitetura gótica inglesa. Pelo centro passam lentamente embarcações, e o rio continua a ser uma parte tão importante da cidade quanto a própria universidade. Cambridge não parece uma cidade ruidosa nem ostentosa, mas é aqui que se percebe claramente como o conhecimento pode moldar uma cidade ao longo de muitas gerações. York é uma cidade onde o passado não está concentrado num único museu. Está espalhado por todo o centro histórico. Primeiro vieram os romanos, depois os vikings e mais tarde a Inglaterra medieval. Cada período deixou uma marca visível. Um dos principais símbolos da cidade é York Minster, uma das maiores catedrais góticas do norte da Europa. As suas torres são visíveis a partir de diferentes pontos da cidade antiga. À sua volta, conservam-se as muralhas medievais, e é possível percorrê-las a pé. Dali, York revela-se sob uma perspectiva diferente. Outro local muito conhecido é The Shambles, uma estreita rua medieval onde as casas parecem inclinar-se sobre quem passa. Tem um aspecto quase irreal. Mas York não é fascinante apenas pelos seus monumentos. O que realmente impressiona é a densidade da sua história. Em poucos minutos, é possível passar de ruínas romanas para vestígios vikings e depois para ruas medievais perfeitamente preservadas. York não parece uma cidade presa ao passado. Simplesmente aprendeu a viver ao lado dele.
Alguns castelos foram construídos para defender. O castelo de Caernarfon foi construído para demonstrar poder. Foi erguido no final do século XIII por ordem do rei Eduardo I, após a conquista do país de Gales. O castelo destinava-se a mostrar quem controlava agora esta região. E essa intenção continua evidente ainda hoje. Muralhas maciças, torres imponentes e uma escala impossível de ignorar. Caernarfon é considerado um dos mais importantes castelos medievais da Grã-Bretanha e integra a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A sua arquitetura distingue-se da maioria das outras fortalezas da época. As torres possuem uma forma poligonal característica, o que torna o castelo facilmente reconhecível. Ao lado encontra-se a cidade de Caernarfon e das muralhas avistam-se as águas do Estreito de Menai. Durante séculos, o castelo permaneceu como um símbolo de autoridade e, na era moderna, tornou-se um dos mais importantes monumentos históricos do país de Gales. O castelo de Caernarfon recorda-nos que, por vezes, a arquitetura pode ser tão convincente quanto um exército. Nem todas as pequenas cidades podem orgulhar-se de possuir as suas próprias muralhas. Conwy pode. E não se trata de muralhas quaisquer, mas de algumas das fortificações medievais mais bem preservadas da Europa. A cidade situa-se na costa norte do país de Gales, junto à foz do rio Conwy. O seu principal monumento é o Castelo de Conwy, uma fortaleza também construída por ordem do rei Eduardo I no final do século XIII. Juntamente com as muralhas da cidade, fazia parte de um sistema destinado a consolidar o domínio inglês na região. Hoje é possível percorrer as muralhas a pé e observar a cidade quase da mesma forma que era vista há muitos séculos. As torres do castelo elevam-se acima dos telhados, e nas proximidades encontra-se o porto com barcos e cais de pesca. Conwy reúne várias épocas num único lugar: fortificações medievais, ruas antigas e a vida cotidiana de uma pequena cidade galesa. Por isso, a história aqui não parece um monumento isolado. Continua a fazer parte da paisagem diária. Cardiff é uma capital que durante muito tempo não teve o aspecto de uma capital. Em tempos, foi uma cidade portuária, e o seu desenvolvimento esteve profundamente ligado ao carvão. Foi através de Cardiff que enormes quantidades de carvão galês foram exportadas para diferentes partes do mundo. Mas, com o passar do tempo, a cidade transformou-se. Hoje, Cardiff combina o seu passado industrial com o papel de capital do país de Gales. No centro encontra-se o Castelo de Cardiff, uma fortaleza que reúne elementos romanos, normandos e vitorianos. Ao lado surgem ruas comerciais, um estádio moderno e amplos espaços públicos. Uma zona particularmente importante é Cardiff Bay, uma antiga área portuária transformada num dos principais centros culturais e de lazer da cidade. É aqui que melhor se percebe a forma como Cardiff mudou de função.
A cidade não tenta parecer histórica em todos os bairros. O seu interesse está precisamente na transição de cidade portuária para uma capital moderna que continua a construir a sua própria identidade. Glasgow não parece uma cidade que queira conquistar as pessoas à primeira vista. É preciso algum tempo para compreender. Em tempos, foi um dos maiores centros industriais da Grã-Bretanha. Aqui construíam-se navios, funcionavam fábricas e a cidade cresceu ao ritmo da indústria pesada. Tudo isso deixou uma marca profunda no seu caráter. Glasgow parece mais direta e mais viva do que muitas outras cidades britânicas. Tem menos aparência turística, mas muito mais ritmo urbano autêntico. Hoje, a cidade é conhecida pela sua cultura, pela música, pelos museus, pela arte contemporânea e por uma forte vida estudantil. A arquitetura também é diversificada. Edifícios vitorianos coexistem com espaços modernos. E um lugar especial é ocupado pelo legado de Charles Rennie Mackintosh. Glasgow não possui o aspecto quase lendário de Edimburgo, mas é precisamente aí que reside a sua força. Esta cidade não tenta embelezar-se artificialmente. Limita-se a ser honesta, vibrante e profundamente escocesa. Liverpool é conhecida até por pessoas que nunca se interessaram particularmente pela geografia britânica. Para alguns, é a cidade dos Beatles, para outros, a cidade do futebol. E para muitos, um dos portos mais importantes da história da Grã-Bretanha. Foi precisamente graças ao seu porto que Liverpool se transformou numa grande cidade internacional. Por aqui passaram mercadorias, navios e pessoas vindas de todo o mundo. E essa herança continua visível até hoje. A cidade sempre teve uma personalidade diferente do resto de Inglaterra, com um caráter próprio, um sotaque inconfundível e uma identidade local extremamente forte. A zona ribeirinha de Liverpool continua a ser um dos seus maiores símbolos. Aqui, encontram-se históricos edifícios portuários ao lado de modernos espaços públicos. Mas a marca cultural mais profunda da cidade chegou através da música. Foi aqui que os Beatles iniciaram a sua trajetória, uma banda que transformou a música popular muito para além das fronteiras britânicas. Liverpool nunca tentou parecer-se com nenhuma outra cidade, e é precisamente por isso que é tão fácil reconhecê-la. Manchester não cresceu em torno de palácios reais nem de antigas catedrais. Cresceu em torno das fábricas. Foi aqui que a Revolução Industrial deixou de ser uma ideia e passou a ser realidade. Durante o século XIX, Manchester tornou-se um dos maiores centros têxteis do mundo. As fábricas trabalhavam quase sem parar. Os canais e as linhas ferroviárias ligavam a cidade aos portos. E o algodão tornou o nome de Manchester conhecido muito para além da Grã-Bretanha.
Mas Manchester não ficou presa ao seu passado industrial. Hoje é uma grande cidade universitária e cultural, cheia de música, desporto, meios de comunicação e arquitetura contemporânea. Para muitas pessoas, Manchester está associada ao futebol, mas a sua personalidade vai muito além disso. É uma cidade que soube reinventar-se repetidamente. Depois da expansão industrial, depois do declínio das fábricas e durante a transição para uma nova economia. Manchester não parece perfeita nem polida, mas é precisamente aí que reside a sua força. É uma cidade habituada a trabalhar, a adaptar-se e a seguir em frente. Llandudno parece ter sido criada a partir da ideia clássica de uma estância balnear britânica. Um amplo passeio marítimo, hotéis vitorianos e o mar sempre presente no horizonte. A cidade situa-se na costa norte do país de Gales, entre dois promontórios calcários conhecidos como Great Orme e Little Orme. É precisamente Great Orme que se tornou um dos símbolos de Llandudno. É possível chegar ao topo de carro, a pé ou através de um antigo elétrico, que continua em funcionamento desde o início do século XX. Ao contrário de muitos destinos turísticos modernos, Llandudno preservou grande parte do seu aspecto histórico. Aqui é fácil imaginar como eram as férias à beira-mar na Grã-Bretanha há mais de 100 anos. Mas a cidade não se destaca apenas pela arquitetura. Do passeio marítimo abrem-se vistas para o mar, para as colinas e para grande parte da costa norte galesa. Llandudno não impressiona pela dimensão. O seu encanto está na tranquilidade, no mar e na atmosfera de uma clássica cidade costeira. Nem todas as cidades costeiras da Grã-Bretanha se parecem entre si. Tenby é fácil de reconhecer mesmo antes de se ler o seu nome. As suas casas coloridas junto ao porto tornaram-se uma das imagens mais emblemáticas da costa galesa. A cidade situa-se no sudoeste do país de Gales e é quase totalmente rodeada pelo mar. Em tempos, foi um importante porto. Hoje é mais conhecida como um popular destino de férias. Ainda conserva partes das antigas muralhas medievais, uma recordação dos tempos em que precisava de se defender de ataques vindos do mar. À sua volta estendem-se várias praias de areia, e são precisamente elas que definem grande parte do caráter da cidade. Durante a maré baixa, a linha costeira transforma-se significativamente, revelando amplas extensões de areia. Do porto também é possível avistar St. Catherine's Island, um pequeno ilhéu rochoso coroado por um antigo forte. Tenby não impressiona pela sua dimensão, mas pela combinação entre mar, cor e história à beira da costa. No mapa da Irlanda do Norte, Portrush parece uma pequena cidade costeira, mas a sua localização transformou-a num dos destinos turísticos mais conhecidos da região. A cidade encontra-se junto ao Oceano Atlântico, num lugar onde o mar influencia constantemente
a paisagem e o clima. Portrush atrai visitantes há décadas graças às suas praias, às extensas faixas de areia e às vistas abertas sobre o oceano. Nas proximidades encontram-se alguns dos locais naturais mais famosos da Irlanda do Norte. Entre eles está a Causeway Coast, considerada uma das costas mais espetaculares de todo o país. A cidade também é muito conhecida entre os amantes do golfe. Aqui encontra-se o Royal Portrush Golf Club, um dos clubes de golfe mais prestigiados do mundo. Mas mesmo para quem não se interessa pelo desporto, Portrush tem muito para oferecer. Porque o verdadeiro protagonista aqui é o oceano. O vento, as ondas e a sensação de uma costa aberta que parece prolongar-se muito para além do horizonte. Algumas ilhas são famosas pelas suas paisagens. Islay é famosa pelo seu sabor. Esta ilha situa-se ao largo da costa oeste da Escócia e é uma das mais conhecidas do arquipélago das Hébridas Interiores. Para muitas pessoas, o nome Islay está imediatamente associado ao whisky. Aqui encontram-se algumas das destilarias mais famosas do mundo, cujos produtos são apreciados muito para além da Grã-Bretanha. A principal característica desses whiskies é o seu intenso sabor fumado, frequentemente associado à turfa, tradicionalmente utilizada durante o processo de produção. Mas Islay oferece muito mais do que isso. A ilha é pouco povoada e possui vastos espaços abertos, praias, colinas e uma costa selvagem. Todos os anos, milhares de aves migratórias passam por aqui. Por isso, Islay também é um destino muito apreciado pelos amantes da natureza. A ilha não parece um lugar agitado nem excessivamente turístico. É um local onde o oceano, o vento e as tradições continuam a fazer parte da vida cotidiana. A Grã-Bretanha não pode ser resumida numa única imagem. É formada por muitas camadas diferentes. Pedras ancestrais, castelos medievais, montanhas cobertas de nevoeiro e costas abertas ao oceano. Grandes cidades e pequenas localidades onde o tempo parece passar mais devagar. Ao longo desta viagem, cada lugar revelou uma personalidade própria. Em alguns, a história foi a protagonista. Noutros, a natureza, a arquitetura ou, simplesmente, a atmosfera do lugar. Se gostaste deste formato, subscreve o canal. Assim será mais fácil não perderes as próximas viagens, roteiros e países que ainda temos por descobrir. Obrigado por nos acompanhares. Até ao próximo vídeo.